Olá pessoal, dando continuidade ao nosso vídeo passado, esse vídeo falaremos sobre as propriedades da potenciação. No primeiro momento, para a demonstração das propriedades, utilizaremos uma notação numérica. Já no segundo momento, nós utilizaremos uma notação mais matemática. Vamos lá? Então vamos para as propriedades da potenciação. Seja A e B pertencente aos números reais positivos e Mn pertencente aos números racionais, a nossa primeira propriedade nos diz o seguinte: A elevado a 1 é igual a A. Ou seja, qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Exemplo, 7 elevado a 1 é igual a 7. A segunda propriedade, A elevado a M vezes A elevado a N é igual a A elevado a M mais N. Então, quando eu tenho uma multiplicação onde as minhas bases são iguais, eu posso conservar a minha base e somar os expoentes. Vamos ver um exemplo. 2 elevado ao quadrado vezes 2 elevado ao cubo. Isso é igual a 2 ao quadrado, 2 vezes 2, vezes 2 ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2. Então, eu tenho uma base, que é o 2, e o meu expoente é a quantidade que o 2 repetiu. 1, 2, 3, 4, 5. Então, quando eu tenho uma multiplicação de mesma base, eu posso conservar a minha base, conservo a minha base, e somo os expoentes, 2 mais 3. Então, a minha base é 2, 2 mais 3, 5. Na nossa terceira propriedade, diz o seguinte: A elevado a M dividido por A elevado a N é igual a A elevado a M menos N. Ou seja, divisão de potência de mesma base, eu posso conservar a minha base e subtrair os expoentes. Vejamos um exemplo. 12 elevado à quarta dividido por 12 elevado ao cubo. Isso é igual a 12 vezes 12 vezes 12 vezes 12 dividido por 12 vezes 12 vezes 12 igual. Eu posso cancelar esse 12 com esse 12, esse 12 com esse 12 e esse 12 com esse 12, restando apenas 12. Aplicando a propriedade 12 à quarta dividido por 12 à terceira, é 12, conserva a base e subtrai os expoentes. 4 menos 3. Então, fica 12, 4 menos 3, 1, que é o próprio 12. Na nossa quarta propriedade, A elevado a 0 é igual a 1. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Vejamos o porquê. 5 ao cubo dividido por 5 ao cubo. Isso é igual a 5 vezes 5 vezes 5, dividido por 5 vezes 5 vezes 5. Então, eu posso simplificar esse 5 com esse 5, esse 5 com esse 5, esse 5 com esse 5. Isso é igual a 1. Agora, vamos aplicar a propriedade. 5 ao cubo dividido por 5 ao cubo. Eu conservo a minha base e subtraio os expoentes. 3 menos 3. Então, isso é igual a 5. 3 menos 3, 0. Mas nós vimos que 5 elevado a 0 é igual a 1. Eu quero chamar a atenção para essa quarta propriedade. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Mas 0 elevado a 0 é diferente de 1. 0 elevado a 0 é uma indeterminação. Na nossa quinta propriedade, nos diz o seguinte:
A elevado a um expoente negativo é igual a 1 dividido 1 sobre A elevado a esse expoente positivo. Vejamos um exemplo. 12 elevado a menos 3. Podemos dizer que 12 elevado a menos 3 é igual a 12 elevado ao quadrado dividido por 12 elevado à quinta. Isso é igual a 12 vezes 12 dividido por 12 vezes 12 vezes 12 vezes 12 vezes 12. Então, isso é igual. Eu posso simplificar esse 12 com esse 12. Posso simplificar esse 12 com esse 12. Resultando em 1. Aqui sobrou 12. Mas quantas vezes esse 12 repetiu? 1, 2, 3. Então, 12 ao cubo. Na propriedade 6, nós temos A elevado a um expoente m. E esse meu A elevado a expoente m está elevado a outro expoente, que é o expoente n. Então, vamos pegar o seguinte exemplo. 5 ao quadrado. E esse meu 5 ao quadrado está elevado ao cubo. Eu posso conservar a minha base e multiplicar os meus expoentes. Então, minha base é 5. E eu posso multiplicar os meus expoentes. 2 vezes 3. Então, 5... 2 vezes 3, 6. Vamos reescrever essa nossa propriedade. 5 ao quadrado ao cubo é igual a 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Agora, 5 ao quadrado não é 5 vezes 5? Então, vamos reescrever 5 vezes 5, reescrevendo esse primeiro. Agora, reescrevendo o segundo. 5 vezes 5. Agora, reescrevendo o terceiro. 5 vezes 5. A minha base é 5. Quantas vezes repetiu o meu 5? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, quando eu tenho um expoente de um outro expoente, eu conservo a minha base e multiplico os expoentes. A nossa propriedade 8, ela nos diz o seguinte: quando eu tenho uma multiplicação entre dois números elevado a um expoente, então eu posso reescrever da seguinte forma: A elevado a esse expoente vezes B elevado a esse expoente. Então vamos fazer um exemplo. 2 vezes 6 elevado ao quadrado. Então nós temos 2 ao quadrado vezes 6 ao quadrado. 2 vezes 2, 4. Vezes 6 vezes 6, 36. Isso é igual. 4 vezes 36 é igual a 144. Observe que eu peguei o 2, que é o valor de A, e o 6, que é o valor de B, e coloquei eles elevado ao expoente, conforme diz a nossa propriedade. Agora, vamos fazer da seguinte forma. O mesmo exemplo, 2 vezes 6 elevado ao quadrado. Isso é igual. 2 vezes 6 é igual a 12. 12 ao quadrado é 12 vezes 12. 12 vezes 12 é igual a 144. Então, as duas formas é válida e está demonstrada a nossa propriedade 8. Nessa nona propriedade, ela nos diz o seguinte: A sobre B elevado a M é igual a A elevado a M dividido por B elevado a M. Vejamos através desse exemplo. 3 sobre 2 elevado ao quadrado. Isso é igual a 3 sobre 2 vezes 3 sobre 2. Agora, como que eu resolvo a multiplicação de fração? Eu multiplico numerador com numerador, denominador com denominador. 3 vezes 3 não é o mesmo que 3 ao quadrado? E 2 vezes 2 não é igual a 2 ao quadrado? Então, 3 sobre 2 elevado ao quadrado é igual a 3 ao quadrado
dividido por 2 ao quadrado. Nessa segunda parte, nós iremos ver potência com expoente inteiro negativo. Para essa demonstração, nós iremos utilizar uma notação mais matemática. Então vamos lá. Se A e B são números reais ou expressões algébricas e n é um número inteiro positivo, então A vezes B elevado a menos n é igual a A elevado a menos n vezes B elevado a menos n. Então vamos demonstrar que essa primeira parte é igual a essa segunda parte. Então reescrevendo A vezes B elevado a menos n, isso é igual. Por propriedade, podemos escrever da seguinte forma: 1 sobre A vezes B com expoente positivo. Então, nós podemos separar isso da seguinte forma também: 1 sobre A elevado a n vezes 1 sobre B elevado a n. Utilizando aquela propriedade onde diz que A elevado a menos n é igual a 1 sobre A elevado a n, então vamos reescrever A elevado a menos n vezes B elevado a menos n. Então demonstramos que a primeira parte é igual à segunda. Essa segunda propriedade nos diz o seguinte: se A é um número real ou expressão algébrica e m e n são números inteiros positivos, então A elevado a menos n vezes A elevado a menos m é igual a A elevado a menos n menos m. Então vamos provar essa igualdade. Vamos lá. A menos n vezes A elevado a menos m. Por propriedade, podemos escrever isso da seguinte forma: 1 dividido por A elevado a n positivo vezes 1 dividido por A elevado a m positivo. Temos outra propriedade que nos diz: bases iguais, eu posso conservar a minha base e somar os expoentes n mais m. Então, 1 dividido por A, m mais n, é igual a elevado a menos n mais m. Então, nós temos A, fazendo a multiplicação de sinais, menos n menos m. Aqui está demonstrada a nossa propriedade. A terceira propriedade: se A é um número real ou expressão algébrica, n e m são inteiros positivos, então A elevado a menos n elevado a menos m é igual a A elevado a n elevado a m, que é igual a A elevado a menos m elevado a menos n. Pela bagagem que nós temos das propriedades e das demonstrações, eu vou fazer as definições e as demonstrações mais rápidas. Então vamos lá. Na nossa primeira igualdade nós temos A elevado a menos n, isso elevado a menos m, que é igual a 1 sobre A elevado a n, isso elevado a menos m. Então podemos reescrever da seguinte forma: A elevado a n, isso elevado a m. Por propriedade, nós podemos multiplicar os expoentes, então fica A elevado a n vezes m. A nossa segunda igualdade: A elevado a menos m, isso elevado a menos n. Isso é igual a 1 sobre A elevado a m, tudo isso elevado a menos n. Então, nós temos A elevado a m elevado a n. Multiplicando os expoentes, temos A elevado a n vezes m. Está aprovada a nossa definição. Nossa quarta propriedade apresenta o seguinte:
Na nossa quarta propriedade, se A e B são números reais com B diferente de zero, ou expressão algébrica IN é um inteiro positivo, então A sobre B elevado a menos N é igual a A elevado a menos N dividido por B elevado a menos N. Então vamos apresentar essa igualdade. A sobre B elevado a menos N podemos escrever como B sobre A elevado a N. Isso é igual a 1 sobre A elevado a N vezes B elevado a N. Desmembrei. Então, nós temos A elevado a menos N por propriedade vezes 1 sobre B elevado a menos N também por propriedade. Então, efetuando a multiplicação, temos A elevado a menos N vezes 1, A elevado a menos N. E B elevado a menos N vezes 1 é igual a B elevado a menos N. Então, está demonstrada a nossa propriedade. A quinta e última propriedade. Se A é um número real, não nulo, ou expressão algébrica, e N e M são números positivos, então A elevado a menos N sobre A elevado a menos M é igual a A elevado a menos N mais M. Então, vamos partir do princípio. Então, vamos lá, vamos demonstrar essa propriedade. A elevado a menos N sobre A elevado a menos M. Isso é igual a A elevado a M sobre A elevado a N. Utilizando a propriedade de divisão de bases iguais, nós temos A elevado a M menos N. Reescrevendo essa igualdade, nós temos A elevado a menos N mais M. Demonstrado a nossa propriedade. Sugiro a vocês, caso não entenda algum passo dessas nossas demonstrações, volte nas primeiras demonstrações que nós fizemos apresentando exemplos numéricos. No exemplo 1, dividindo-se o número 4 elevado à quarta elevado ao quadrado por 4 elevado à quarta, obtemos o número. Letra A, 4. Letra B, 4 ao cubo. Letra C, 4 à quarta. Letra D, 4 à oitava. Ou letra E, 4 a 12. Então, nós temos a divisão entre 4 elevado a 4 elevado ao quadrado dividido por 4 elevado à quarta. Vamos observar isso daqui. 4 elevado ao quadrado. Então, 4 elevado ao quadrado é igual a 16. Então, podemos reescrever como 4 elevado a 16 dividido por 4 elevado à quarta. Aplicando a propriedade A elevado a M dividido por A elevado a N, isso é igual a A elevado a M menos N. Então, aplicando essa propriedade, nós temos 4 elevado a 16 menos 4. 16 menos 4 é igual a 4 elevado a 12. Letra E. No exemplo 2, nós temos um exemplo muito clássico no exponencial. Qual é a metade de 2 elevado a 22? Letra A, 1. Letra B, 2 elevado a 21. Letra C, 2 elevado a 11. Letra D, 1 elevado a 11. Ou letra E, 1 elevado a 22. Nós sabemos que a metade de qualquer número é esse número dividido por 2. Então, a metade de 10 é 10 dividido por 2, que é igual a 5. A metade de 6 é 6 dividido por 2, que é igual a 3. A metade de 4 é 4 dividido por 2, que é igual a 2. Agora, qual é a metade de 2 elevado a 22? Eu tenho 2 elevado a 22.
A metade dele é ele dividido por 2. Então, nós temos a propriedade exponencial da divisão. Bases iguais, conserva a base, subtraio os expoentes. 2 elevado a 22. Aqui embaixo tem 1, então menos 1. Conserva a base, 2. 22 menos 1 é igual a 21. Letra B. E aí, pessoal, gostou do vídeo? Então curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, ative os sininhos de notificação e convido a todos a conhecer o nosso perfil no Instagram. O link está inscrito aqui em cima e espero todos. Aquele abraço, fiquem ligados que teremos mais assuntos referentes à nossa matemática elementar.